Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos encontrando novamente para juntos refletirmos a palavra de Deus. Hoje, em especial, iremos refletir a parábola do semeador. Estamos trabalhando o Evangelho do dia 29 de janeiro de 2025, quarta-feira. Então vamos trabalhar este Evangelho, vamos ouvir atentamente a proclamação e depois a reflexão. Convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, nos colocar de onde você é, até onde estamos chegando com a Palavra de Deus. Também te convido a compartilhar com amigos, familiares, para que mais pessoas venham fazer parte conosco desse nosso momento de fé, de amor e devoção à Palavra de Deus. É com muita satisfação que eu conto com a tua presença a nos acompanhar. E peço para você, deixe o seu comentário, caso tenha vontade de saber algum outro trecho da Bíblia, alguma coisa que lhe traga dúvidas, incertezas, nos envie nos comentários ou no e-mail e nós estaremos procurando achar a resposta para passar para você, pois a tua pergunta poderá ser a pergunta de muitas outras pessoas que gostariam também de perguntar. Então a resposta não será somente para você, será também para outras pessoas. Deixe os teus questionamentos, as tuas perguntas e vamos juntos refletir a palavra de Deus. Pois é com muita alegria que preparamos para você esse nosso momento de fé e de amor. E para estarmos ungidos na presença de Deus, saudamos ao Pai com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. E o Evangelho de hoje, ele está em Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou em uma barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio de espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E ela então não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho com os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola, para que olhem, mas não enxerguem,
Escutem, mas não compreendam, para que não convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis estas parábolas? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam as sementes em terrenos pedregosos são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão frutos. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, que riqueza a palavra de Deus nos é passada de formas tão claras nesta parábola do semeador e neste Evangelho de Marcos que lemos hoje. Jesus mesmo dá o exemplo e a explicação aos seus discípulos e aos mais próximos do sentido da parábola que ele havia dito a toda a multidão. E então Jesus coloca muito claro, quando ele fala do semeador, que ao semear derruba grãos próximo à beira do caminho, enquanto ainda tentava chegar. Porém, os pássaros vêm e comem. São aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas seu coração é tão fechado que a perde. Pois qualquer coisa que venha em seu encontro já come a semente e esta semente nem sequer chega a ter significado. Quer ver um bom exemplo? Quantas vezes nós vamos a uma missa, assistir uma celebração e saímos de lá que a palavra de Deus, nem lembramos uma só palavra do que tinha sido lido para nós, da palavra proclamada. Pois algo nos distraía. Talvez o vizinho do lado, a pessoa da frente, o barulho que estava próximo. Algo nos distraía. É a semente sendo comida antes mesmo de pensar em brotar no chão. Não chegou a atingir o solo do nosso coração. São as sementes jogadas ao vento, que os pássaros comem, os problemas em volta sufocam. Também vemos daí depois as sementes que caem em terreno pedregoso. Nas pedras sempre há, entre uma e a outra, se acumula um pouquinho de barro. Fica quentinho aquele barro. As sementes que caem ali
Elas brotam com facilidade, pois a terra é pouca, não chega a cobrir a semente. Então ela logo brota. Porém, com o primeiro sol forte que vem, ela queima e se acaba. Assim é o nosso coração, quando estamos cheios de pedra, de rancor. Vamos na missa, vamos ouvir a palavra de Deus e chegamos a ficar entusiasmados com a palavra de Deus. Porém, no primeiro encalço, ao sairmos da igreja, já saímos com os olhos julgadores, julgando, vendo as falhas dos outros e não suas qualidades. É o sol que vem e sufoca aquela semente que caiu em nosso coração. Também Jesus explica as sementes que caem no meio dos espinhos. Tem terra, brotam. Porém, os espinhos crescem e as sufocam. Elas não chegam a produzir. Assim somos nós quando recebemos a palavra de Deus. Só que aceitamos, deixamos ela crescer. Porém, as nossas dificuldades, as nossas ganâncias, egoísmo, tristeza, rancor, mágoa, muitas vezes ódio de alguém, são tão fortes em nosso coração que podemos até lembrar a palavra de Deus, mas não deixamos a produzir. Muitas vezes, quando temos medo de falar da palavra de Deus, por vergonha em nosso local de trabalho, vergonha de falar, eu acredito na palavra de Deus, vergonha de mostrar o quanto sou fiel à palavra de Deus, pois estamos cercados de espinhos, o espinho da vergonha, o espinho da insegurança, o espinho da vaidade que não nos deixa falar de Deus, porque não queremos ser julgados pelos outros como carolas, como aqueles beatos. Esses espinhos não nos deixam produzir. Não falamos aos outros que acreditamos na palavra de Deus de medo de ser julgado. São os espinhos que não deixam produzir. Agora que maravilha, queridos irmãos e irmãs. Quando o nosso coração é aquela terra boa, onde a palavra de Deus é depositada, é semeada, e ela cresce. Eu ouvi a palavra de Deus e ela comoveu o meu coração. Eu preciso passar para os outros. Eu preciso divulgar esta palavra para que mais pessoas venham sentir comigo esta alegria de ter um Deus maravilhoso, esta alegria de ter um Deus que olha por nós. Isso é produzir. Como Jesus dizia, muitos produzem 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Que você consiga produzir 10 por 1, já é uma produção que você está tendo. O que é produzir esse fruto? É ouvir a palavra de Deus, deixar ela brotar em seu coração e compartilhar. Se você ouviu uma boa nova do Senhor e passar para 5 pessoas, é 5 frutos que você está produzindo. Que maravilha se conseguir um que ouviu passar a 100 pessoas. É 100 frutos sendo produzidos. Por isso, queridos irmãos, seja essa terra boa, compartilhe a palavra de Deus,
faça esse fruto maravilhoso, saboroso, mudar a vida das pessoas. Que a caridade em seu coração seja muito mais forte do que a vergonha de falar de Deus. Tenha sempre Deus em primeiro lugar. Ele é o fermento que nos faz crescer a caminho do céu. E é o que buscamos. Que possamos contigo compartilhar esta palavra. Que possamos com você produzir os frutos que Jesus nos pede. Que sejamos cada um de nós a terra boa. Que possamos produzir muitas sementes ainda. Pois se produzirmos frutos, também somos sementes a ser multiplicada. Cada fruto gera semente. Então imagine, se você passar para alguém, e esse alguém for também terra boa, ele também vai produzir frutos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos conceda a graça de sempre progredirmos na palavra de Deus. Amém, queridos irmãos? E juntos façamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre nossa comunidade, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.